A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição dos juvenis, tá? Nós estamos aí no quarto trimestre, já estamos aí no meio da lição e hoje nós vamos abordar o tema, a lição de número 6, tá bom? Que tem o tema Igreja, expressão do reino de Deus, tá? Esse é o tema da lição de número 6 e é a que nós vamos comentar hoje aqui juntos. Quero lembrar vocês, não se esqueçam, por favor, deixa aquele joinha já aí no vídeo, tá? Isso ajuda o nosso canal a crescer, ajuda a divulgação do nosso canal. Lembra de compartilhar, lembra de distribuir aí o link da lição de número 6 aí. Manda no Facebook, manda no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, distribui para a garotada aí, tá? Convida o pessoal para assistir com vocês e eu tenho certeza que será muito edificante para a sua vida e o nosso canal vai sempre estar crescendo aí, alcançando mais pessoas, tá bom? Então não se esqueça, já deixa aí o seu joinha, o seu gostei no vídeo, o seu comentário, o nosso endereço de e-mail vai aparecer aqui embaixo para você que quiser nos mandar alguma pergunta, quiser falar a respeito de alguma coisa, perguntar alguma coisa, tá? Quiser entrar em contato, nosso e-mail vai estar aí na descrição e do vídeo, tá bom? A lição de hoje, como eu disse, é Igreja, a expressão do reino de Deus. Nós vamos falar um pouco subordinado a esse tema. Obviamente que nós vamos tratar logo de início a respeito do reino de Deus. O que tem a ver a igreja com o reino de Deus? É necessário a gente entender primeiro o que é o reino de Deus. Por quê? Em que consiste esse reino? O que tem esse reino a me oferecer? Nós precisamos entender antes o que é o reino de Deus. E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar e com muita precisão a respeito do reino de Deus. A expressão em si, o reino de Deus, ela antes de qualquer coisa, ela não está destacando ou evidenciando território. Quando vamos ver nos evangelhos a expressão reino de Deus, e por que nos evangelhos? Porque no Antigo Testamento nós não temos essas expressões reino de Deus diretamente no Antigo Testamento. Isso significa que o reino de Deus não era estabelecido lá? De modo nenhum. Só que as manifestações, a maneira como era expressa e como era divulgado o reino de Deus, escrito pelos profetas e os demais escritores do Antigo Testamento, é de um modo diferente. Eles vão apresentar literalmente um rei. Eles não vão falar unicamente do seu reino, mas eles vão apresentar diretamente já o rei. Deus, então, no Antigo Testamento e o seu reino, ele é apresentado de várias maneiras. Deus é apresentado como o rei do universo no Antigo Testamento, tá? É uma das principais apresentações de Deus, que é o quê? Aquele que governa todas as coisas. No Antigo Testamento, a ideia vai se manifestar basicamente como o governo ativo de Deus sobre tudo, tá? Aí a gente vai ter alguns textos bíblicos. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus é apresentado como o rei do universo que está sentado em um trono. Em Crônicas, vamos ler alguns textos aqui. Crônicas, capítulo 29, versículo de número 11. Crônicas 29, 11, vai nos dizer sobre o Senhor que está sentado no trono. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Porque tudo quanto há no céu, na terra, a ti pertence.
ó Senhor, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e todos. Salmo de número 11, Salmos de número 11, também vai nos apresentar esse Senhor do universo, esse Rei do universo, que é o nosso Deus. Salmos 11, versículo 4. Mas o Senhor está no seu templo sagrado. O Senhor tem seu trono nos céus. Seus olhos observam tudo e vê atentamente os filhos de Adão. Então, no Antigo Testamento, Deus é apresentado como o Rei do universo. E o seu reino, então, é aí estendido por todo o universo. Também a gente vai entender por que Deus é apresentado como o Rei do universo. Ele é apresentado como o Rei do universo porque isso está intrinsecamente ligado ao seu direito, por ele ser o Criador de todas as coisas. Salmo 95, versículo 3 ao 6. Olha o que está escrito lá. Pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei, acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. Não são, ou melhor, são seus os cumes dos montes. Dele é o mar. Foi ele quem os criou. E a terra firme que suas mãos formaram. Vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador. Então Deus, ele é o Rei do universo, em primeira instância, porque esse é o direito dele, porque todas as coisas que existem no céu, na terra, no mar, inclusive esses também, a terra, o céu e o mar, foram criações de Deus. Então Deus é o dono de tudo isso pelo seu direito de criador. Tá bom? Então, no Antigo Testamento, Deus é apresentado basicamente assim, como o rei, e o seu reino é apresentado de diversas formas. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus também é apresentado como o rei de Israel. A gente percebe, a gente vai ver em alguns textos bíblicos, que no Antigo Testamento ele é colocado como o rei de Israel, o povo que ele mesmo criou e escolheu para ser sua possessão especial. Como, por exemplo, há uma declaração dessa lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 12, que está escrito assim, ó. Apesar de tudo, quando vistes Naás, rei dos Amonitas, marchar contra vós, rogastes-me. Não, é preciso que um rei governe sobre nós. No entanto, o Senhor nosso Deus é vosso rei. É a declaração feita de que Deus é o rei de Israel. Israel é o seu povo que ele criou e escolheu para sua possessão especial. Primeira Crônicas, capítulo 17, versículo de número 14. Olha o que está escrito lá também. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu trono e governo durarão eternamente. Isso é Deus conversando com Davi, quando Davi estava... Quando Deus começa a conversar com Davi, falando com ele que vai permanecer o trono dele para sempre, Deus fala, eu vou te colocar sobre o meu reino, mas o reino é meu. E a gente vai ver por diversas vezes que, ainda que o povo de Deus, o povo de Israel, se rebelou e quis que fosse escolhido um rei para governar sobre eles, uma vez que eles rejeitaram o governo teocrático, né? Deus nunca deixou de ser o rei de Israel. Muito pelo contrário, o reino de Israel sempre foi de Deus. Ele sempre permitiu
e principalmente em Judá isso se cumpriu diretamente, que o seu trono ficou estabelecido ali, e Davi e a linhagem de Davi ficou ali sucedendo uns aos outros, tá bom? Mas Deus sempre foi o rei de Israel. Quem guiava ele, quem guiava o povo, quem guiava os reis era o próprio Deus. Então, no Antigo Testamento, o reino de Deus ele é apresentado de uma forma bem mais abrangente, bem mais extensa, tá? Lembrando que a expressão em si, reino de Deus, ela é usada para destacar a atividade de Deus de governar, tá bom? Não se limita ao território ou ao seu domínio, às suas possessões. No caso, o céu, a terra e o mar. Isso aí não é disso que a expressão reino de Deus está falando, mas do seu governo soberano sobre todas essas coisas. O tópico de número 1, ele vai dizer, ele tem um tema, é chegado o reino de Deus, tá? Jesus inicia o seu ministério pregando exatamente sobre a chegada do reino. Quando a gente vai ver o início do ministério de Jesus, a gente vai perceber que a mensagem, a primeira mensagem, as primeiras mensagens que Jesus vai pregar é falando sobre o reino de Deus, é convocando o povo ao arrependimento e falando do arrependimento, ou melhor, falando do reino de Deus que estava próximo. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, nós temos isso bem enfatizado. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus aqui ele está dando continuidade à mensagem que João, o Batista, já pregava no início, antes de Jesus iniciar seu ministério. Lá no capítulo 3, versículo 2 de Mateus, João Batista aparece no deserto pregando exatamente isso: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Tá? Então, João Batista, ele veio já pregando a respeito do reino, e Jesus veio dar continuidade. Diante da mensagem de Jesus a respeito do reino de Deus, nós podemos fazer o seguinte questionamento: se Deus já é o rei do universo, como o Antigo Testamento expressa bem isso, e toda a Bíblia Sagrada vai nos demonstrar isso, que Deus governa soberanamente todo o universo. Se Deus governa o universo, então por que Jesus expressa, por que Jesus e João Batista vai falar a respeito da chegada do reino de Deus? A gente precisa entender que o que Jesus e João Batista estão ministrando aí não é a respeito do governo de Deus quanto à sua criação, porque Deus não perdeu o controle da sua criação, ok? Deus não perde controle. Deus tem o controle de todas as coisas, todos os acontecimentos da história estão no controle de Deus. Tanto é que quando o homem peca, Deus já tem preparado o cordeiro, que era para pagar o preço do pecado do homem, tá? Então, Deus não é pego de surpresa. Então, quando a mensagem que Jesus e João Batista e posteriormente os apóstolos e a igreja vai pregar, fala sobre o reino de Deus que tinha chegado, eles na verdade não estão falando do reino de Deus no sentido do governo sobre toda a criação, como o rei do universo. Eles estão falando no sentido de que o homem se rebelou contra Deus, ok? E consequentemente ele foi retirado do reino, ele foi distanciado do reino. E agora, uma vez distanciados do reino, por consequência da rebelião contra Deus, o homem ele foi dotado de que ele tinha o poder de escolher entre fazer o que era certo e continuar desfrutando do que o reino de Deus lhe oferecia, tá? Ou pecar
e deixar de vivenciar aquilo. É mais ou menos assim, é como se o homem quisesse a sua emancipação do reino de Deus, a sua independência do reino de Deus. Ele não queria mais depender das leis, da ordem e do rei eterno que era Deus. Era como se ele quisesse ditar suas próprias ordens. E uma vez que Deus é um rei, mas não é um ditador, Deus permite que o homem faça o que ele quis. Só que veio consequências disso, e a consequência foi a retirada do homem do jardim do Éden. Uma vez que ele foi retirado do jardim e afastado do reino, ok? Ele perde todos os privilégios e os benefícios que esse reino oferecia para ele, perdendo também, consequentemente, as características morais desse reino. E a gente lê lá Romanos, capítulo 3, versículo 23, que vai dizer: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o homem, consequentemente, ele decide se afastar, decide se distanciar do reino de Deus. Tá ok? Então é disso que Jesus está ministrando. É essa mensagem que está sendo transmitida. Tá bom? O domínio de Deus continuou sobre todo o universo, mas o homem, por sua escolha, decidiu se afastar desse reino. E qual é o problema aí? O problema é que o homem decidiu isso e como Deus... Antes, quando o homem estava no jardim, ele era governado, conforme a lição vai nos dizer aí, ele era governado através das orientações de Deus e da palavra, tá? De Deus para ele. Diante disso, Deus estabeleceu limites. Uma vez que ele não obedeceu, né? Uma vez que ele não obedeceu porque Deus lhes deu liberdade, ele foi retirado desse reino. Ele foi destituído desse reino. E como o homem está distante de Deus e fora desse domínio do reino de Deus, precisamos entender uma coisa: existem dois domínios no mundo. Um é o domínio da luz, o outro domínio das trevas. Um é o domínio, o reino de Deus, o outro é o domínio, o reino satânico, que é um reino também. Quando a gente lê Efésios 6, nós vamos perceber que lá existem diretrizes, lá existem comandos, posto de comandos de um reino. É uma organização, é um organismo que trabalha dia e noite contra o reino de Deus. Então o reino das trevas é um antagonista do reino de Deus. Ele vai contra o reino de Deus. Ele vai lutar contra o reino de Deus. E se o homem não está mais sob o domínio do reino de Deus, ele só pode estar sob o domínio do reino das trevas. Tá? Então, uma vez que o homem pecou, ele foi colocado sob ele se permitiu estar sob o domínio do pecado e, consequentemente, da morte e do inferno, do diabo, tá? Então, por que a necessidade de Jesus vir anunciar que o reino tinha chegado? Presta atenção. O homem resolveu sair e a situação que ele vivia agora, ele não conseguia dele mesmo retornar para o reino. As cadeias do reino das trevas prenderam o homem distante do reino, de modo que ele não conseguia retornar a esse reino mais. Por ele mesmo não. Sozinho ele não conseguia. E por causa disso, Jesus teve que vir. Olha o que, quando a gente lê Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 32, você pode ler na sua casa com calma, você vai perceber quão emaranhado o homem ficou após rejeitar o que Deus deu a ele no jardim do Éden, por desobediência.
Mas tem uns outros textos que eu gostaria de ler com vocês. Romanos capítulo 6, são os textos menores. Romanos 6, verso 16, olha o que está escrito. Não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Olha o que Paulo está falando. Vocês não sabem que se vocês se entregarem ao senhorio de alguém, você vai servir a ele? Ou você vai servir ao pecado, que consequentemente por salário terá a morte? Ou você vai escolher servir a obediência a Deus, que consequentemente traz a vida? Então perceba que o homem se colocou debaixo do jugo do pecado. Olha o que Efésios 2, versículo 2, vai nos falar. Nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar. Está vendo aí? É um reino. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Perceba que o reino das trevas é um reino. E o que está sendo dito aqui é que nós antes, que está falando para os crentes já regenerados em Cristo, nós antes, estávamos presos a esse sistema, em obediência a esse sistema e, consequentemente, em desobediência a Deus. Então o homem estava preso nessa situação de modo que ele não conseguia se livrar. E o que foi necessário ser feito? O próprio rei do reino de Deus, o próprio rei, ele veio para oferecer reconciliação e entrada novamente no reino. O homem escolheu sair, o homem escolheu abandonar, o homem escolheu que não queria mais obedecer aquelas leis, não queria seguir as ordens do mestre, não queria mais obedecer às leis do rei e do reino. E ele foi, consequentemente, expulso desse reino. Olha, você não quer viver aqui, então você tem liberdade, vai viver no reino que você escolheu. Então o homem escolheu viver no reino das trevas. Ele escolheu. Mas olha que interessante, o próprio rei, do reino que o homem saiu, o reino de Deus, o próprio rei desse reino resolveu vir para reconciliar o homem novamente com Deus, com ele mesmo, e ingressar o homem novamente dentro desse reino. Lucas capítulo 17, versículo 21. Lucas 17, 21. Olha o que está escrito no texto. Não haverá anúncios ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. O próprio rei veio, o representante do reino principal, veio à terra reconciliar o homem. Efésios capítulo 2, versículo de número 13. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados, mediante o sangue de Cristo. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Olha o que o texto está falando. Que se entregou, a parte final do versículo 3, Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual
e perverso sistema mundial, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Perceba, olha o que o texto está sendo muito claro em falar que o rei veio nos resgatar desse sistema, desse reino que é dominado pelas trevas e que é das trevas e que é contra Deus. Ele veio nos resgatar de volta para nos reconciliar com Ele, o rei desse reino, e nos ingressar de novo nesse reino, para que nós voltemos a ter os benefícios e as características desse reino. Então perceba, o homem escolheu sair, mas o rei veio atrás da gente. E aí o interessante é que ele não só veio ingressar um convite para a gente, mas ele também veio nos mostrar o caminho, ou seja, como voltar de volta para esse reino. Voltar de volta. Como eu faço para retornar a esse reino? Ele veio mostrar o caminho para nós que estávamos neste sistema em trevas, nesse reino que é contra o reino de Deus. Ele veio falar: se vocês quiserem, se vocês aceitarem, eu vou mostrar o caminho para vocês retornar ao reino de Deus e desfrutar de tudo aquilo que vocês perderam. Ele está dizendo: eu estou oferecendo uma trégua para vocês, uma oportunidade para vocês não encarar uma guerra que vocês vão perder. Então ele veio oferecer o convite, mas também demonstrar o caminho. E qual é o caminho disso? João 3, capítulo 3, versículo 1 ao 5. O caminho é nascer de novo. E isso só é possível porque o rei Jesus veio para guiar o homem e libertar o homem das cadeias do pecado, através da palavra e do poder do Espírito Santo. Então, o que era necessário? Era o homem nascer de novo em Cristo Jesus. E isso só é possível ao homem por Cristo, através de Cristo e da transformação que o Espírito faz na vida da gente, pela palavra. Por quê? Porque através do Espírito e da palavra, o Espírito coloca em nosso coração de novo as regras e o modo de vida do reino. Então perceba, nós saímos, o rei do reino veio atrás da gente, e não só veio atrás da gente fazer o convite, porque sabendo que a gente seria incapaz de conseguir, ele também demonstrou e mostrou o caminho que deveria ser seguido para conseguir adentrar de novo nesse reino. Olha que interessante, eu achei muito interessante isso. O homem, para poder sair do reino de Deus no princípio, ele precisou morrer, certo? Por que o homem saiu do reino? Porque ele pecou. E quando ele pecou, ele experimentou a morte espiritual, o afastamento de Deus, o distanciamento de Deus. O que Deus falou? Se você comer, você vai morrer. Ok? E o homem fez o quê? O homem comeu. E a consequência da desobediência, que é o pecado, foi a morte. Primeiro a morte espiritual, o afastamento de Deus. E consequentemente a morte física também, todos os demais sofrimentos que o homem encara, que foram consequência do pecado. Ok? Então, o homem, ele morreu para sair do reino, no princípio. E agora, para retornar para o reino, ele tem que morrer também. Morrer para esse outro reino. Olha só para você ver. Para sair do reino de Deus, ele morreu para o reino de Deus. E para sair do reino das trevas, que agora ele está ingressado, ele também tem que morrer para esse reino.
Romanos capítulo 6, versículo 10. Romanos 6, versículo 10. Olha o que está escrito. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Ou seja, aqui está falando daqueles que não aceitam mais viver nesse reino do pecado, do mundo, do diabo. Então, como é que ele faz para sair desse reino? Tem que morrer para esse reino. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É crucificar o velho homem na cruz. É morrer todos os dias para o pecado, para o mundo, para esse governo mundial que é dominado pelo reino das trevas. Então, olha para você ver como é que é interessante. Morre para sair do reino de Deus e morre para sair do reino das trevas. E o que eu faço para poder entrar no reino de Deus de novo? Aí é que vem a questão. Para sair do reino de Deus é só morrer. E aí você vai ficar morto, e morto, e o caminho é só de morte. Pela eternidade. Agora, para regressar de volta ao caminho, ao reino de Deus, você tem que morrer para o mundo. Morrer para o mundo, morrer para esse reino das trevas e, consequentemente, uma vez que você morre para o reino das trevas, você é ressuscitado por Deus através de Cristo Jesus para viver uma nova vida para Deus. E essa vida, ela não vem de qualquer lugar. Quando Jesus disse a Nicodemos, te é necessário nascer de novo, a expressão nascer de novo aí no original quer dizer nascer de cima. Ou seja, essa nova vida que a gente precisa ter para ingressar no reino de Deus de novo, não é qualquer vida. É uma vida que vem diretamente do reino e que é providenciada pelo rei. Ok? Por isso, a necessidade do rei vir em nosso resgate para nos oferecer a vida. Amém? Deu para entender aí? Então, o homem pecou e saiu do reino, por consequência da sua desobediência. O rei veio em resgate da gente, nos oferecendo o convite para adentrarmos de novo, e não somente o convite, mas também o caminho, demonstrando o caminho e o modo como a gente vai adentrar nesse reino para usufruir de todos os benefícios desse reino de novo. Tá bom? Tópico de número 2, igreja como agente do reino de Deus. Igreja como agente do reino de Deus. Por meio de Cristo, a igreja torna-se a expressão máxima, ou seja, o modelo do reino de Deus na terra. Ou seja, a igreja é responsável por carregar em si mesma as características desse reino. As pessoas precisam identificar o reino de Deus quando olhar para a igreja. Lembrando que a igreja aqui não fala de templos, fala de nós, conjunto, membros do corpo de Cristo, a igreja. Tá bom? Então, a igreja é esse modelo do reino. E quando as pessoas olham para o modelo do reino que é a igreja hoje, por quê? Porque quando Jesus estava na terra, ele era o modelo do reino de Deus. Deixa eu fazer um breve comentário aqui a respeito de uma coisa que eu esqueci. Algumas pessoas devem se perguntar, por que reino dos céus e reino de Deus? Perceba que em Mateus, as expressões mais utilizadas, Mateus, se eu não me engano, são 68 vezes que vai aparecer a expressão reino dos céus. E somente 4 vezes aí vai ser reino de Deus.
O motivo mais colocado aí por alguns teólogos é que Mateus escreve diretamente para judeus. E pelo fato de Mateus escrever para judeus e conhecendo o costume judaico, ele evita usar a expressão Deus por causa do nome. O judeu ele não utiliza, ele tem muito cuidado no expressar o nome de Deus, porque ele acredita que só o falar sem um motivo aparente ou no pronunciar errado, ele já está cometendo um grave pecado contra Deus. Então, ele não, pelo fato de ele escrever para o judeu e o judeu não ter o costume de usar o nome de Deus em todo o tempo, então ele usa a expressão reino dos céus. Nos evangelhos sinóticos, que a gente vai encontrar a expressão Marcos, Lucas e João, a gente vai encontrar a expressão reino de Deus, tá bom? Porque foi uma mensagem mais direcionada para os gentios, ok? Só essa observação aí para a gente continuar aqui no tópico 2, tá bom? Então, quando Jesus estava aqui, ele era a personificação do reino. Todas as características do reino de Deus estavam em Jesus. Todas. Todas. Então, por que ele vai dizer que o reino de Deus... Ele diz lá em Lucas capítulo 17, versículo 21, para os escribas, que o reino de Deus já estava entre eles. Por que isso? Porque ele era a personificação do reino. Então, o que Jesus estava falando? Eu estou aqui, então o reino de Deus está aqui também. Jesus veio estabelecer esse reino. E quando ele subiu, o reino não subiu com ele. A igreja ficou como representante legal desse reino aqui na terra. Nós fomos colocados como os embaixadores do reino de Deus. E quando as pessoas olham para a igreja, as pessoas precisam identificar as características do reino de Deus. Olha o que 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20 vai falar. 2ª carta aos Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Então, escuta, o que é embaixador? O embaixador, conforme a própria lição vai trazer aí, é o detentor de plenos poderes para representar o seu país, tá? E ele é encarregado de chefiar a missão diplomática em outros estados. Então, o que é um embaixador? Ele é o representante supremo do rei ou do presidente. Então, quando o embaixador, quando o próprio rei ou presidente não pode ir em algum lugar, envia quem? O embaixador, que vai representar legalmente, com todas as funções e autoridade, o reino ou o país ao qual ele está representando ali, tá bom? Então isso é embaixador. Então o que a igreja é? A igreja é a representante legal do reino de Deus na terra. E por isso, e por essa questão, por esse motivo, ela precisa ter, tá? Ela precisa ser, ter na sua vida cotidiana, quando as pessoas olharem para ela, ter as características do reino de Deus. Ou seja, e como representante e encarregada das missões do reino, os interesses da igreja precisam estar diretamente voltadas para o reino. A vontade, os interesses do reino vêm em primeiro lugar.
Olha o que lá em Mateus 6,10, na oração ensinada por Jesus, no modelo de oração dada por Jesus, olha o que vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino aqui é o anseio, é o desejo por todos os interesses desse reino. Versículo 33 do mesmo capítulo, é um texto conhecido: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Os interesses do reino vêm em primeiro lugar para o embaixador. E assim também precisa ser com a igreja de Jesus. Ok? O interessante, tem um texto interessante, que é Mateus capítulo 11, versículo 12, e talvez isso seja de suma importância para nós entendermos a nosso papel aqui, não esmorecermos. Mateus 11, 12, Jesus vai dizer da seguinte maneira: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é tomado à força, e os que o usam de violência se apoderam dele. Que é a versão King James. Mas a versão mais coloquial aí, a melhor versão colocada aí o reino de Deus é tomado por esforço, ok? E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Esse esforço aqui não fala de esforço meu para salvação, de modo nenhum, porque não há mérito nenhum na gente para salvação. O mérito é totalmente de Cristo. O que então Jesus está querendo falar aqui? O que Jesus está falando aqui é mais ou menos o seguinte pensamento. Imagina comigo: se o mundo rejeitou o rei desse reino, o que dirá de nós que somos embaixadores e súditos desse reino? Então o que Jesus está nos alertando aqui? Se rejeitaram o rei, vão rejeitar vocês também. Mas se esforcem, não esmoreçam e desistam. Se esforcem, ainda que custe a sua cabeça como João Batista, ainda que custe a sua vida, se esforce. E aí ele vai nos dizer: aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhar, já ganhou ela. Então é disso que o texto está falando, que é necessário que nós como igreja nos esforcemos para conquistarmos o reino dos céus, tá? Não nos esmorecer com a fúria e as lutas contrárias que o mundo vai levantar. Um outro detalhe para nós podermos também frisar aí, como embaixadores do reino de Deus, nós também somos, além da gente ter que priorizar os anseios do reino, estarmos preparados para uma possível rejeição, e nós estamos vivendo isso nesses tempos, a rejeição que as pessoas têm às leis morais de Deus, à moral do reino dos céus, aos princípios do reino. A gente vê que o mundo vai rejeitando e está rejeitando, e nós aqui no Brasil estamos vivendo isso de maneira muito forte, né? A rejeição moral que as pessoas têm aos princípios do reino. Nós precisamos estar firmados em Deus para não desistirmos, e como representantes do reino também, a igreja tem a missão primordial de anunciar esse reino, de pregar sobre esse reino. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 2. Olha o que Jesus vai falar com os discípulos: igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes.
Mateus capítulo 10, versículo de número 7. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Ok? O reino dos céus está ao vosso alcance. Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, a missão primordial da igreja é anunciar o evangelho, a mensagem do reino, para todas as pessoas que estão aprisionadas nesse reino de trevas. Também, como embaixadores, ele não nos enviou para anunciar o reino de mãos vazias. Em nossas mãos, na mão da igreja de Jesus, do corpo de Cristo, tem autoridade para realizar as obras feitas por Jesus. Foi ele mesmo quem falou lá em João 14, 12. João capítulo 14, versículo de número 12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para meu Pai. Então, olha o que ele deposita na mão da igreja. Ele deposita autoridade para fazer as obras que ele fazia. E não somente de qualquer jeito, mas dando-nos autoridade pelo seu nome. Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome. Então Jesus deu autoridade para a igreja que em seu nome a gente faria as obras que ele fez sobre a terra e muito mais. Ele nos garantiu que faríamos obras ainda maiores do que as que ele fez. O tópico de número 3 aí tem por título Igreja Portadora das virtudes do reino de Deus. Como eu disse aqui, a igreja é embaixadora desse reino. E como embaixadora desse reino, as pessoas precisam olhar para nós, igreja, e contemplar em nós as virtudes que existem nesse reino. A lição vem nos falar aí a respeito do Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde Jesus vai falar de maneira bem explícita as características principais do reino. E dentre elas aí a lição vai detalhar, vai colocar para a gente umas, que é a humildade, a mansidão, fome e sede de justiça, a misericórdia, coração limpo, purificação, o amor ao próximo. Então, essas são características, virtudes que existem nesse reino. E essas virtudes precisam estar dentro de nós. Paulo vai dizer para Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. A igreja é convocada para ser o exemplo, a personificação do reino de Deus na terra. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver e contemplar as virtudes do reino. As virtudes do reino. A igreja precisa parecer com Cristo, porque se parecermos com Cristo, consequentemente iremos ser reflexos da glória deste reino e das virtudes deste reino. E aí um convite que a lição faz para a gente, para nós como igreja, seja você também esse exemplo do reino de Deus. Amém? Por quê? Porque nós somos portadores, como igreja de Jesus, tanto da autoridade que ele nos concede para fazermos a sua obra, como também das virtudes
que esse reino oferece a todos aqueles que o aceitam em sua vida. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a você que participou dessa aula com a gente. Deixa aí o seu like, não se esqueça, por favor, deixa o seu like aí, compartilha o vídeo, comente o vídeo, é muito bom vocês comentarem, ajuda a gente a melhorar alguma coisa, a saber se vocês estão gostando ou não, tá? Divulguem o nosso vídeo aí e vamos continuar, e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.